Sabe quando a gente ouve ensino superior? Parece que vem junto um peso, um status, né? Quase como se fosse algo inquestionável. Totalmente. Carrega uma aura. Pois é, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, será que essa ideia de superior não acaba meio que sem querer colocando outras formas de saber num lugar inferior? Boa pergunta. É um ponto delicado. Exato. E é justamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Queremos fazer uma análise mais crítica desse conceito, sabe? Entender as hierarquias que ele cria e pensar sobre a importância de valorizar outros tipos de conhecimento. E temos um material bem interessante para isso, né? Temos sim. A nossa conversa vai girar em torno de um artigo bem provocador do Hockey Dub, lá do blog Dinheiro que Me Veja. O título já diz muito. Ensino superior, nem tanto, entre torres de marfim e oficinas de sabedoria. Um título forte. Já dá o tom da discussão. Com certeza. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desempacotar os argumentos dele. Falar sobre essa superioridade que ele diz ser fabricada da universidade, discutir o contraste entre a academia e a vida real e essa defesa de um sistema pós-secundário mais diverso, mais flexível. Desafio aceito. Vamos lá. Ok, então para começar, a provocação já está no nome, né? Superior. O texto bate muito nisso, que usar essa palavra já cria a sombra do inferior. Exatamente. Começa pela semântica mesmo. É algo que a gente internaliza sem nem perceber. Essa hierarquia. O Dub questiona justamente a naturalidade com que a gente aceita isso. E ele não alivia, faz umas perguntas bem diretas que deixam a gente pensando. Tipo, ele joga lá. Quem, afinal, decidiu que o químico é superior ao técnico que ajusta os equipamentos? Que o professor universitário é mais digno de honrarias do que a cozinheira que alimenta o campus inteiro. E ainda, e que um doutor merece mais reverência do que o agricultor que, sem diploma, sabe prever a chuva pela direção do vento. São perguntas que balançam um pouco a nossa certeza, né? Com certeza. Elas tiram a gente da zona de conforto e forçam a olhar para a base dessa classificação. Não é algo trivial. É fundamental para como a gente percebe valor na educação e no trabalho. E ele até faz um comentário pessoal, achei interessante. Diz que escreve de um lugar onde a visão se perdeu, mas o olhar crítico se aguçou. Talvez explicando essa visão menos encantada, digamos assim. O fascinante aqui, eu acho, é como o texto conecta isso diretamente com as estruturas de poder. Ele não tem meias palavras. Como assim? Ele diz claramente: quem detém o poder econômico e simbólico cria as hierarquias que melhor o servem. Ou seja, não é uma avaliação neutra do conhecimento em si. Entendi. É um reflexo de quem manda no jogo, basicamente. Exato. E isso molda tudo. Prestígio social, distribuição de grana, oportunidades. A crítica principal é essa supervalorização do diploma como se fosse um único selo de competência, sabe? E aí acaba ofuscando outros saberes que são vitais, o técnico, o prático, o artístico, até o ancestral, mas que não têm o mesmo carimbo oficial. Essa questão do poder e do valor leva direto para outra imagem forte que ele usa. A das torres de marfim versus o chão batido. Como essa metáfora funciona na análise dele? Essa metáfora é chave para entender a crítica da desconexão. As torres de marfim são esse símbolo do ambiente acadêmico que, sim, produz coisas sofisticadas, debates elegantes, mas que muitas vezes parece operar numa outra sintonia, sabe? Longe das urgências do dia a dia. Como ele descreve esse debate? Ele fala que é um debate raramente urgente. E aí ele contrasta isso com o chão batido, a lama das desigualdades. As necessidades concretas, imediatas, que nem sempre chegam ou são resolvidas lá dentro da universidade. Entendi. E a crítica vai mais fundo, né? Sugere que a própria academia pode acabar reforçando problemas, mesmo falando sobre eles. Sim, é aí que o negócio fica mais complexo. O texto diz que a universidade, nesse jogo, ora produzindo conhecimento transformador, ora reproduzindo o status quo com uma eficiência de fazer inveja. Reconhece o potencial, claro, mas aponta como as próprias estruturas, Tipo o quê? processo seletivo, cultura interna. Exato.
Processo seletivo, a linguagem usada, as redes de contato, as prioridades de pesquisa, tudo isso pode, mesmo sem intenção, acabar mantendo certos grupos no poder e dificultando o acesso para outros. Vira uma barreira, mesmo com o discurso de inclusão. E aqui é onde fica bem interessante. Conectar isso com quem está buscando se formar. Se a universidade opera assim, meio distante às vezes, como isso bate na vida de quem precisa de algo mais prático ou de quem nem consegue entrar por causa dessas barreiras? O impacto é gigante. Para quem precisa entrar logo no mercado ou quer uma formação técnica específica, talvez a faculdade tradicional, com aqueles cursos longos, teóricos, não seja o melhor caminho, ou mais rápido. Faz sentido. E para quem vem de um contexto mais vulnerável, o modelo pode parecer até meio, sei lá, intimidador, ou desconectado da realidade da pessoa. É aí que a pergunta do autor ganha muita força. O que você fez com aquilo que aprendeu, seja na universidade, na rua ou na vida? Muda o foco completamente, né? Totalmente. Tira o foco de onde você aprendeu e coloque em o que você faz com isso. O que vale é a ação, a contribuição, resolver problema real. Não importa se o conhecimento veio do diploma, da oficina, da experiência de vida. Entendi. Então, se a universidade, apesar de importante, não é a única resposta e tem essas limitações, o que o texto sugere como alternativa ou complemento? A grande proposta é ampliar o nosso olhar. Olhar para o que ele chama de ensino pós-secundário, o EPS. A ideia não é diminuir a universidade de jeito nenhum, mas é colocá-la como uma parte de um sistema bem maior, bem mais diverso. Certo. EPS. E como seria esse sistema maior? Como ele descreve? Ele descreve como um ecossistema rico, pulsante, heterogêneo. E dá exemplos para a gente visualizar. Faculdades técnicas, escolas profissionalizantes, os institutos pedagógicos que formam professores. Que são essenciais, né? Fundamentais. E também centros de formação artística, faculdades comunitárias, que têm uma ligação forte com a região. A ideia central é que todas essas formas de educação, depois da escola, têm valor, têm sua função. E ele é bem enfático quanto a isso. Muito. A frase é direta. Todas são dignas. Nenhuma é superior, nenhuma é inferior. É um basta nessa hierarquia. É celebrar que existem muitos caminhos, muitas necessidades diferentes. Essa visão mais ampla faz muito sentido, ainda mais olhando para o Brasil. O texto menciona algum dado nosso? Menciona, e é um dado que ele classifica como vergonhoso, na verdade. Diz que menos de 20% dos adultos brasileiros têm alguma educação pós-secundária. Isso contando tudo, não só a universidade. Nossa, menos de 20%? É baixo. Muito baixo. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a gente percebe o tamanho do desafio. E aí entra a crítica ao que ele chama de fetiche universitário, essa obsessão pela universidade como projeto de nação. Explica melhor isso. Fetiche universitário. O que seria e por que é um problema? O fetiche é essa ideia, quase uma crença cega, de que o único jeito de um país se desenvolver e das pessoas terem mobilidade social é todo mundo indo para a universidade, tradicional, de preferência pública, focada em pesquisa. Entendi. E o problema disso seria? O problema, segundo Dubé, é que isso cria um funil muito estreito. Coloca a universidade num pedestal isolado e automaticamente desvaloriza todo o resto. O técnico, o profissionalizante, o artístico, que são super importantes para a economia e para a sociedade. Cria uma hierarquia na prática. Exatamente. E o pior é que pode acabar reforçando a desigualdade, porque o acesso a esse modelo superior continua restrito para a maioria. Aí as alternativas são vistas como coisa menor, de segunda classe. Vira uma miragem de oportunidade que, na real, ajuda poucos e deixa muito saber e muita gente de lado. E essa concentração no modelo universitário como o único válido parece criar outro problema, que o texto também discute. Aquela pressão para todas as universidades serem iguais. Isso. Ele critica muito o que chama de falsa isonomia. Essa ideia de que toda instituição de ensino superior tem que querer ser a mesma coisa.
Universidade de pesquisa de ponta, publicar em revista internacional, aquele modelo específico. E por que isso é ruim? Porque ignora a realidade. Ignora as necessidades diferentes de cada região, as vocações de cada instituição, as limitações de grana. O resultado, segundo ele, é uma massa amorfa de instituições, muitas tentando cumprir uma missão que não é a delas, com problema de dinheiro, burocracia, e às vezes ficando ainda mais longe das necessidades locais. Então a saída seria valorizar as diferenças, incentivar missões distintas. Justamente. A defesa é pela diversidade. O texto fala claro, nem toda universidade precisa ser um centro de pesquisa de ponta. Algumas podem focar em formar profissional para a indústria local, sabe? Ter uma ligação forte ali com a região. Outras podem focar em formar professores. Perfeito. Formar professores para educação básica, que é crucial. Outras podem ser centros de excelência em pesquisa específica, sim. E tem espaço para as artes, para o design, para a tecnologia aplicada. O ponto é, essa variedade de missões é que faz um sistema forte e relevante. Tentar enfiar todo mundo na mesma forma não funciona. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer, qual é a proposta concreta que sai dessa análise toda? A proposta central é a gente construir e fortalecer um sistema pós-secundário no Brasil que seja de verdade amplo e flexível. Um sistema que valorize todas as suas partes, o técnico, o profissionalizante, o tecnológico, o artístico, o pedagógico. E a universidade também, claro, com graduação pós. Criar mais conexões entre eles. Isso. Mais pontes, mais chance de transitar entre um e outro e, principalmente, mudar a cabeça das pessoas sobre isso. Valorizar o diploma técnico tanto quanto o bacharelado, reconhecer o mestre de ofícios tanto quanto o doutor. Ele até usa uma comparação com finanças para reforçar isso, né? A da diversificação. Usa e é ótima. Ele compara a estratégia educacional com investimento. Apostar todas as fichas em um só caminho é tolice na vida, nos investimentos e na educação. É simples, né? Sim, direto ao ponto. Assim como você diversifica seus investimentos para reduzir risco e pegar oportunidades diferentes, um país deveria investir em vários caminhos educacionais, para atender todo mundo, as necessidades do país e construir uma sociedade mais forte, mais justa. Focar só na universidade tradicional é como botar todo o dinheiro numa ação só. É arriscado. Isso leva a gente, então, para a conclusão sobre o que realmente importa, o que define o valor do conhecimento e do sucesso. É uma redefinição grande. É fundamental. A mensagem que está ali o tempo todo é que o valor de verdade não está no papel, no diploma formal. Como ele diz, não é o título, o diploma, nem a sigla estampada na parede. E o que é, então? É a capacidade de aprender sempre, de contribuir, de transformar. O foco muda do status que o diploma te dá para a competência que você mostra na prática. A capacidade de se adaptar, de ser curioso, de usar o que sabe para resolver um problema, para criar algo novo. E isso exige uma mudança de mentalidade nossa como sociedade, né? Com certeza. O texto fala que é urgente desmistificar a ideia de que quem não tem graduação é menos. Essa hierarquia que a gente engole é muito prejudicial. A universidade é um caminho ótimo, valioso para muita gente, sim. Mas não pode ser vendida como o único jeito de ser alguém na vida, ou o único sinal de inteligência. Precisamos valorizar mais a diversidade de trajetórias. Exatamente. Celebrar e apoiar esses vários caminhos. Reconhecer que as pessoas têm talentos diferentes, interesses diferentes, objetivos diferentes e que a sociedade precisa de todo mundo, da costureira habilidosa, do programador que aprendeu sozinho, do técnico que mantém tudo funcionando, do artista que emociona. Todos contribuem de formas valiosas. Excelente. Então, para a gente amarrar a nossa conversa que foi baseada nessa análise do Hockey Dube, a gente começou questionando o peso do termo ensino superior e a hierarquia que ele traz. Vimos a crítica forte à desconexão da academia, as torres de marfim versus o chão batido. Exploramos a ideia de um ensino pós-secundário, o EPS, bem mais amplo, diverso, flexível, que vai além do fetiche universitário e que valoriza muitos saberes.
Discutimos também a crítica à falsa isonomia, essa tentativa de padronizar tudo. E fechamos com essa necessidade de redefinir o que é sucesso e conhecimento, tirando o foco só do diploma e olhando para a capacidade de aprender, de contribuir, de transformar. Isso levanta uma questão importante, né? Que o próprio texto deixa no ar, lá no finalzinho, de um jeito bem direto. Talvez a grande discussão não seja só como botar mais gente para dentro da universidade que a gente já tem, Mas sim como o sistema educacional inteiro e a nossa cultura em volta dele precisa repensar suas próprias definições. O que é conhecimento válido, afinal? Como a gente pode criar jeitos e uma mentalidade mesmo, de reconhecer e valorizar todas as formas de aprender, de saber fazer, de inteligência, estejam elas na academia ou fora dela. uma reflexão profunda. Como o autor conclui, talvez com uma pontinha de acidez, mas necessário. Quem precisa abrir os olhos é o sistema educacional. É um chamado para ele mesmo se olhar no espelho. Uma provocação final que, sem dúvida, deixa a gente pensando. Bom, essa nossa análise de hoje foi toda inspirada nessas ideias do Roquete Dube, lá do blog Dinheiro que Me Veja. E a gente precisa fazer um agradecimento especial ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria e nos apresentou esse material tão rico. Um material realmente excelente. Esperamos que essa conversa tenha sido tão boa para quem está ouvindo quanto foi para a gente aqui. E fica a pergunta: qual a sua opinião sobre essa hierarquia do saber? Existe mesmo um fetiche universitário no Brasil? Deixa seu comentário pra gente. E claro, se curtiu a análise, não esquece de se inscrever para não perder as próximas.